Um vídeo de Nicolas Ferreira em prol do projeto da anistia viralizou nas redes sociais e ultrapassou 36,6 milhões de visualizações em menos de 20 horas. Para justificar a importância do perdão, o parlamentar usou principalmente o exemplo da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu, com batom, a frase "perdeu mané" em uma estátua em frente ao prédio do STF. Nicolas condenou os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, mas ressaltou o exagero da pena proposta e afirmou que há acusações vazias, muitas vezes sem provas concretas. Por fim, o deputado da oposição também relembrou episódios onde grupos progressistas invadiram e depredaram prédios públicos e privados, mas não foram condenados por crime algum. Chamar os nossos comentaristas, entender também o sucesso desse vídeo de Nicolas Ferreira, mais um, Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Mais um vídeo produzido ou protagonizado por Nicolas Ferreira, nesse caso, defendendo a anistia, e ele foi muito feliz, porque ele acaba analisando alguns casos e parece que é justamente quando as pessoas se atêm à situação que envolve essas pessoas, o que elas estavam fazendo no dia 8 de janeiro, quais foram os crimes que elas foram condenadas, por quais crimes, enfim, eu acho que tudo isso acaba sensibilizando as pessoas. Dito e feito, o vídeo já viralizou, milhões de visualizações, Mota. O deputado Nicolas tem uma capacidade de comunicação fora do comum. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Não é à toa que os vídeos do Nicolas têm recordes de visualizações. É fácil entender o que ele diz. Ele chama atenção para aspectos pouco explorados sobre alguns temas. Foi assim no vídeo que ele fez sobre o Pix. Agora é esse vídeo sobre a anistia. Não é à toa que os políticos tradicionais têm tanto medo das redes sociais. Mais de 36 milhões de visualizações em menos de 20 horas, esse novo vídeo protagonizado por Nicolas Ferreira, em que ele defende o projeto da anistia. Luiz Felipe Dávila também com a gente, vai trazer suas análises e impressões. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. O deputado adota aquela mesma estética, É um vídeo relativamente simples, fundo preto, ele de camiseta preta também, uma linguagem direta e, nesse caso, ele traz os aspectos que envolvem as condenações do dia 8 de janeiro, sempre fazendo uma comparação que a pessoa estava fazendo no dia, quais foram os crimes em que ela foi condenada, enfim, trazendo para o público, levando para o público, fazendo aquela reflexão sobre talvez um julgamento de baseada, a falta da individualização. É isso mesmo, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Nicolas Ferreira tem a habilidade de ser um grande comunicador porque as suas histórias contam histórias de pessoas, como as pessoas são tocadas pela injustiça. E aí todo brasileiro pode ver nos exemplos de Nicolas as injustiças sofridas por um sistema que foi aparelhado pelo corporativismo. Portanto, conecta com as pessoas e aí o grande êxito da sua grande habilidade como comunicador. E o que ele está contando nessas histórias são as injustiças cometidas com pessoas que foram à manifestação e que, se tivessem tido, Caniato, o devido processo legal, o direito à ampla defesa, a individualização de penas, essas barbaridades não teriam acontecido como pessoas, como é o caso da Débora dos Santos, a que se tornou a mais famosa, a nossa cabeleireira, Então, essa história conecta com as pessoas. E por que é tão importante as visualizações neste momento? Porque é o momento no qual a oposição está se mobilizando para conseguir o número de assinaturas para levar o projeto de anistia diretamente ao plenário para votação. Estamos quase lá, faltam umas 80 assinaturas. Então, o vídeo vem em boa hora para mobilizar a opinião pública pressionar os seus representantes e os seus representantes assinarem a petição para levar essa
votação ao plenário o mais rápido possível. Não dá mais para esperar as injustiças cometidas com pessoas que manifestaram a sua opinião sem quebradeira e foram condenadas a penas exorbitantes de mais de 14 anos de prisão. Está na hora de se fazer justiça e de resgatar a credibilidade do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal e do direito à ampla defesa. E a narrativa utilizada pelo deputado Nicolas Ferreira ajuda a mobilizar as pessoas. Afinal de contas, Caniato, a democracia só funciona quando a sociedade civil se engaja para pressionar a classe política. E é isso o que o deputado conseguiu atingir mais uma vez com grande êxito. Pois é, se a gente olha para o retrovisor e se lembra do outro vídeo publicado pelo Nicolas, né, que tratava daquela suposta investigação do governo em relação às movimentações de PIX, acabou dando certo naquela ocasião. O governo voltou atrás naquela medida. Chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Em destaque o vídeo publicado por Nicolas Ferreira, em que ele defende a anistia, vídeo que já viralizou, dezenas de milhões de visualizações em menos de um dia. Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. O deputado Nicolas Ferreira, ele conseguiu decifrar um modelo de comunicação extremamente eficiente que não apenas comunica bem as ideias que ele quer passar, mas, sobretudo, conseguem utilizar de forma favorável os algoritmos das redes sociais. Todos nós sabemos que há ali, por trás desses algoritmos, um certo ar de mistério, né? Por que determinados vídeos sobre um assunto vão tão bem e outros não? E havia também, era de conhecimento público, que redes sociais vinham limitando o alcance de determinados conteúdos conforme o viés desse conteúdo ou desses conteúdos. E isso agora parece ter sido superado. Esse reposicionamento das redes sociais, que ficou muito evidente com a vitória de Donald Trump, vários foram ali se fazer um meia-culpa ou reconhecer erros cometidos, até dizendo que por pressão do governo Biden, isso obviamente era uma conduta que era espelhada em outros países, aconteceu no Brasil demais, sobretudo em período eleitoral, e agora Nicolas Ferreira vem demonstrando que os conteúdos de direita também podem ter um alcance impressionante. E é isso que ele conseguiu com mais esse vídeo. A pauta é uma pauta que já está aí no cenário, na mente das pessoas no Brasil inteiro, porque a repercussão destes casos, a discrepância das penas que vêm sendo aplicadas em pessoas presas a partir do 8 de janeiro, vem ficando muito evidente e desafiando a percepção que a própria Corte Constitucional quer que a população tenha dela própria. Veja, boa parte do que nós estamos assistindo hoje, de comportamentos que a gente, por várias vezes, acha que são inadequados por parte de ministros, vem a partir dessa superexposição das figuras dos ministros e da própria Corte Constitucional diante do público, através não só da TV Justiça, mas de entrevistas, participação em eventos internacionais, viagens e tal. E agora é justamente este instrumento da opinião do grande público que vem pressionando de uma forma bastante contundente tanto a Corte quanto a Câmara dos Deputados. Esse é um caso que me parece não haver dúvidas. A dúvida que existe é por que este PL da anistia não foi colocado em discussão e foi para votação ainda. É a estratégia da oposição, que ainda está angariando apoio, ou, como é o que parece, já há apoio suficiente, mas há uma resistência dos governistas para que esse projeto ande na casa. Pois é, esse é um aspecto importante, inclusive. Deixa eu passar para o Mota, quero ouvi-lo também a respeito dessa estratégia, Mota, de usar uma comunicação direta, uma peça em vídeo que rapidamente viraliza por meio das redes sociais. Você acha que isso funciona para pressionar o legislativo, usar a opinião pública para pressionar os, talvez, deputados que não estejam
convictos de que devem votar a favor do PL da anistia? Esse talvez seja o caminho. O número de visualizações pode convencer os indecisos, Mota? Não sei, Caniato, essa é uma pergunta difícil. Essa estratégia do Nicolas é formidável para conscientizar as pessoas. Eu acho que nisso ela é insuperável. Esse poder do Nicolas em um vídeo simples, com pouca produção, você vê, são 35 milhões de visualizações. Imagina o que isso representa em termos de impacto nas pessoas. Mas a gente sempre fala aqui da distância que existe entre as expectativas e os anseios do cidadão brasileiro e o que o Congresso quer ou planeja fazer. Essa distância, no meu entendimento, continua enorme. E deputados como o Nicolas nos dão esperança de que, a algum tempo no futuro, essa distância seja menor, de que a gente tenha no Congresso pessoas que efetivamente entendem quais são os anseios, os desejos e a necessidade do povo brasileiro. O que Nicolas faz é espetacular, porque junta duas coisas que são fundamentais. Junta a habilidade de comunicação muito acima da média com uma outra coisa que é muito importante, uma causa justa. Agora, Dávila, o número de visualizações acabou tendo foi um fator preponderante para o governo federal rever aquela medida em relação às transações por Pix. Você se lembra bem, né? Aquele vídeo alcançou centenas de milhões de visualizações. Foi um fenômeno e agora ele adota a mesma estética, né? O que o Beraldo chamou a fórmula de sucesso para se comunicar com a população brasileira. Isso fica tão claro que ele vai utilizar a opinião pública para pressionar parlamentares que no próprio vídeo ele também chama as pessoas para que participem de um ato que vai acontecer nesse fim de semana aqui em São Paulo. Esse é um caminho que talvez funcione, utilizar a opinião pública para pressionar deputados? Porque eu me lembro que lá atrás muita gente falava, ligue para o seu deputado, ligue no gabinete, pressione. Será que as pessoas fazem isso? Ou talvez o deputado entenda que as pessoas querem isso quando olhem ali no YouTube, caramba, 100 milhões de visualizações, é melhor eu pensar nisso. Diferença. E eu vou dar um exemplo histórico e um exemplo pessoal para ilustrar isso. Bom, primeira coisa, no vídeo de Nicolas, ele tem não só essa capacidade extraordinária de comunicação por meio de histórias que tocam as pessoas, que as pessoas conseguem ver um pouco delas em cada uma dessas histórias de injustiça, mas o timing é fundamental, o momento em que ele lança os vídeos. Ele espera o tema amadurecer, estar estampado em todos os jornais e na imprensa, aí ele entra com a história. Então é muito importante o timing, porque se ele tivesse feito esse vídeo há um mês atrás, não teria tido o impacto que teve nessas últimas 20 horas com essas 36 milhões de visualizações. Então é a narrativa certa e um senso de timing, do momento certo, que é incrível. Ele sabe fazer isso, é um grande dom político que Nicolas Ferreira tem. E por que a pressão em cima dos deputados ela é tão importante? Eu vou dar aqui dois exemplos históricos. Nós tivemos o movimento justamente da ficha limpa. Foi um movimento popular, foi uma ação popular com mais de 1 milhão de assinaturas que obrigou o Congresso a votar uma coisa que é contra o interesse dos próprios parlamentares, que cada um tinha um envolvimento com uma malandragem, mas não aguentaram a resistência popular. E o segundo foi o próprio impeachment de Dilma Rousseff. O impeachment de Dilma Rousseff aconteceu no Congresso por causa da pressão popular, por causa das grandes manifestações, porque senão provavelmente poderia não ter acontecido. E eu vou dar um exemplo pessoal que é muito interessante. Na campanha que nós fizemos a favor da reforma da Previdência, eu me lembro, Caniato, que quando nós tínhamos assim 40, 50 militantes naqueles corredores estreitos dos gabinetes da Câmara dos Deputados e entra aquela onda de gente pressionando e 40, 50 pessoas entrando no gabinete de um deputado, aquilo causa um momento, entendeu? Então aquilo tem força, assim. E não é para ser muita gente, não, porque quem conhece os corredores da Câmara dos Deputados, principalmente dos gabinetes, sabe que é um corredor meio estreito. Então, quando você vem com uma tropa de 40, 50 pessoas, 60 pessoas, e você entra no gabinete de um deputado, aquilo causa um impacto. Então, tem sim impacto e isso afeta a votação.
Então, o vídeo de Nicolas é muito oportuno, porque o tema está quente, a oposição está correndo atrás desses últimos 80 votos para poder levar a plenário. E a oposição sabe que, se levar a plenário, esse projeto, neste momento, tem grande chance de ser aprovado. E, ao ser aprovado, vamos sepultar uma enorme injustiça cometida com centenas de brasileiros que apenas manifestaram a sua opinião, e a sua opinião desagrada o governo. Agora, Beraldo, o Mota, o Dávila, você elogiam o talento de Nicolas Ferreira em se comunicar. E talvez o Nicolas seja o melhor do cenário político atual quando produz esse tipo de conteúdo, né? Talvez ele seja o mais eficiente. Pela idade ou não, tem alguma coisa nele que faz com que ele consiga produzir conteúdos que atingem exatamente o objetivo. Agora, nós estamos em um momento da política em que a comunicação tem feito toda a diferença, né? Para o bem e para o mal, né? A gente observa muita gente atribuindo o problema de comunicação ao insucesso de programas, à má aceitação ou popularidade, à queda na popularidade, o aumento da rejeição, enfim. O que esse tipo de movimento que a gente tem visto mais no conservadorismo, né? Os conservadores na vanguarda da comunicação e os progressistas talvez parados no mundo analógico, você sempre traz esse detalhe. Por que os conservadores ou os conservadores liberais acabaram ganhando um espaço fora do comum na comunicação, principalmente digital, Beraldo? Bom, vamos lá, Caniato. Quando eu me refiro ao deputado Nicolas Ferreira como hoje um grande comunicador das redes sociais para esse universo em torno de Jair Bolsonaro, é porque ele não é que ele é um grande orador, não é que ele é um grande tribuno, como foi Carlos Lacerda, não é isso. É que existe uma técnica que ele decifrou de uma maneira extremamente eficiente de como colocar as suas ideias neste ambiente de rede social para que essas ideias circulem numa velocidade que, às vezes, conforme esta eficiência que ele conquistou, uma velocidade impressionante. Quer dizer, esse vídeo dele, com menos de 1 hora de publicação, tinha mais de 250 mil curtidas. Quer dizer, são números realmente impressionantes em qualquer lugar do mundo, certo? Agora, óbvio que isso aí se faz com uma parte técnica muito apurada. Às vezes tem um conhecimento de determinadas palavras que, ao serem ditas, até numa determinada ordem, que isso estimule o algoritmo a publicar mais vezes o seu conteúdo. Pode ter uma rede de multiplicadores que o deputado Nicolas faz a partir das suas redes de WhatsApp, enfim, pessoas com quem ele mantém contato, e que, uma vez que esses conteúdos gerados por ele chegam às mãos dessas pessoas têm um poder de multiplicação muito grande. Então, existe toda uma técnica, não é uma coisa simples. Eu vejo muita gente, muitas empresas que contratam determinados profissionais, determinados prestadores de serviço, de rede social e tal, que prometem que vão turbinar a rede social. Isso não acontece, porque é extremamente complexo, exige um trabalho incessante e, sobretudo, uma atualização permanente. Como Nicolas Ferreira vem deste universo, ele vive esse universo, até pela pouca idade, as referências de comunicação que ele tem já são direcionadas para isso, ele leva uma vantagem enorme. Nós, que estamos aqui, por acaso, vamos nos usar como exemplo. A nossa formação até mental de comunicação é completamente diferente da dele. Nós estamos aqui, todos nós aqui, com ação em rede social e tal, mas a gente tem um perfil que é adequado para a TV, que funciona para a TV, que funciona para o rádio, mas não necessariamente é o melhor modelo para as redes sociais. Então, isso tudo são elementos, Caniato, que se tornam fundamentais para esta comunicação em massa a partir das redes sociais. Pois bem, só para concluir, a diferença entre direita e esquerda.
Nós aqui, eu, Dávila, até vou te deixar fora dessa, Canhoto, para você cumprir o seu papel de âncora isento, mas eu, Dávila Mota, que temos uma visão dessa direita brasileira que acabou de nascer, essa recém-nascida direita brasileira, nós temos uma visão muito mais apurada e moderna do que o dinossauro da esquerda brasileira, que vem desde a época dos anos 80 fazendo a mesma coisa com as mesmas figuras. Não é por acaso que o atual presidente da República ele é candidato já há 30 anos. Então, não houve renovação do lado de lá. E a fórmula que deu sucesso a eles, depois de 4 tentativas, já ficou obsoleta. Mas como são as mesmas figuras, não se modernizaram. Então, sem dúvida nenhuma, a direita brasileira tem muito mais condição de ganhar capilaridade do que a esquerda que não se renovou. Muita gente chegando aqui à sintonia da Jovem Pan News. A gente está debatendo e analisando, trazendo os aspectos que envolvem o novo vídeo de Nicolas Ferreira, em que ele defende a anistia, o PL da anistia, vídeo que inclusive fez muito sucesso, viralizou nas redes sociais, mais de 36 milhões de visualizações em menos de 20 horas. E a gente está acompanhando, monitorando essa aceitação por parte do público em relação a essa peça em vídeo, que segue mais ou menos o modelo daquele outro vídeo que ele publicou, em que ele tratava aquele suposto monitoramento do governo em relação às transações por Pix. Agora, Mota, claro que o deputado Nicolas se utiliza do exemplo da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, né, que escreveu a frase "perdeu mané naquela estátua". Ela talvez tenha se tornado o grande símbolo, mas ele também levanta outros pontos, outras defesas que nem sempre são trazidas e debatidas quando se fala do PL da anistia, principalmente com o grande público. Tem o caso da cabeleireira, que é emblemático, eu acho que a maior parte das pessoas conhece, mas ele também relembra aqueles episódios em que grupos ligados ao progressismo, ligados à esquerda brasileira, também invadiram, também depredaram prédios públicos e privados e não necessariamente foram condenados, né? Receberam penas alternativas. É importante também jogar luz sobre esses outros episódios que aconteceram na história recente do Brasil, que nem sempre as pessoas levantam e debatem e fazem a comparação com o que aconteceu em 8 de janeiro, né? Mota, verifica por gentileza o seu microfone, eu desconfio que esteja fechado. A gente tem pelo menos 2 aspectos aí que o Nicolas levantou e colocou muito bem, né? O primeiro é a falta de individualização das condutas. Então, no Brasil, sempre foi necessário você descrever em detalhes o que a pessoa fez que caracteriza o cometimento de um crime. Então, a maioria das pessoas razoáveis não acha que faz qualquer sentido você pegar uma mãe de 2 crianças que subiu numa estátua, pegou um batom e escreveu uma frase e você acusá-la de golpe de Estado. Assim, não faz qualquer sentido isso, do ponto de vista lógico. Não existe golpe de Estado na história da humanidade dado dessa forma. Você não pode transformar um ato que é o de escrever em uma estátua com batom e dizer que isso aí é um ato violento ou um crime. A maioria das pessoas não consegue compreender isso, né? Esse é um ponto. Esse ponto por si só, que também se aplica a outras pessoas. Parece que, por exemplo, há o caso de uma psicóloga que estava lá fazendo um trabalho acadêmico, com uma prancheta na mão, fazendo perguntas para as pessoas, para um trabalho acadêmico. E ela está presa. Parece que há o caso de uma pessoa que estava vendendo coisas lá, um ambulante, enfim. Há inúmeros casos como esse. Este é um ponto. O outro ponto foi o que você levantou. Então, vamos admitir que, como as imagens mostram, pessoas cometeram vandalismos. Algumas pessoas cometeram vandalismo. Entraram lá, quebraram, depredaram, embora esse vandalismo também
não, para a maioria das pessoas, não se caracterize como um golpe de Estado. Golpe de Estado geralmente envolve forças armadas, né, uma tentativa de tomada do poder. O Brasil tem uma série de golpes de Estado aí. Aqui a gente sabe muito bem o que é golpe de Estado, basta olhar a história. Então, quando você pega os vândalos que realmente cometeram violações da lei, e você compara o que eles fizeram com o que já foi feito no passado recente, muitas vezes lá em Brasília mesmo. Eu estava outro dia olhando aqui a foto de uma manifestação, agora eu não sei se é de 2017 ou 2018, manifestação da esquerda em Brasília, em que ministérios foram incendiados. Se a gente procurar na internet, ainda está lá a foto de um manifestante sem camisa jogando uma pedra num ministério que está pegando fogo. Eu também não acho que isso seja golpe de Estado, mas é vandalismo, e até onde a gente sabe não foi punido. Então, a gente, lógico, antecipando os argumentos, Mota, não é porque não se puniu no passado que não se deve punir a partir de agora. Claro, é lógico. Agora eu pergunto a vocês, se amanhã a esquerda fizer uma manifestação, se amanhã o MST fizer uma manifestação e quebrar ou colocar fogo nas coisas, vocês acham que alguém do MST vai receber 14 anos de prisão ou 17 anos de prisão? Então, essas coisas todas formam, Caniato, um material que o Brasil precisa lidar com ele. Ou então nós vamos passar os próximos 20, 30 anos da história do Brasil parados no dia 8 de janeiro. E eu acho que esse é o grande mérito do vídeo do Nicolas, porque ele vai no coração dessa questão. Pois é, o Mota lembrou dos episódios que envolveram o MST, mas também há outros protestos e episódios de vandalismo que envolveram também indígenas no Congresso Nacional. Quem procurar também pela internet consegue identificar notícias, até vídeos que mostram o que aconteceu em algumas ocasiões. Você, Dávila, a questão que envolve a necessidade de individualização, também essa comparação com outros momentos da nossa história, outros protestos e outros episódios de vandalismo. Deputado Nicolas jogando luz sobre esses episódios na intenção de fazer com que as pessoas tenham acesso a esses dados e façam a comparação, porque parece uma briga assimétrica até aqui, né? E grande parte do público parece que não tem ciência sobre o que é que está em jogo e o que é que precisa ser analisado a partir de agora. Caniato, a história do Brasil mostra que todo golpe de Estado que ocorreu no país teve envolvimento das Forças Armadas. As Forças Armadas foram às ruas, se mobilizaram e depuseram o governo. Quando não há movimento das Forças Armadas, mobilização de tanques, uso da força, não existe golpe de Estado. É uma questão lógica. Então, o problema não foi o ato de vandalismo. Se fosse só vandalismo, essas pessoas tinham que ser punidas por vandalismo, como as demais pessoas que destruíram patrimônio histórico no passado. O problema é que esses vândalos foram transformados em golpistas contra a democracia, contra o Estado de Direito, e isso é que é a barbaridade da pena. Como podem transformar manifestantes em golpistas se ninguém estava armado, se ninguém estava ali junto ou comungado com as Forças Armadas ou com qualquer uso de força para depor o presidente eleito? Então, o problema é o absurdo disso. E aí é que vem a história do vídeo do Nicolas Ferreira. Porque o que ele mostra? Não é só o episódio da Débora. É uma cidadã de bem, é uma cidadã que é mãe, que tem sua família, que tem sua profissão e é injustamente condenada. E essa história conecta com os cidadãos de bem. Praticamente todos os cidadãos de bem nesse país se sentem injustiçados. Eles são achacados por fiscal corrupto, eles são achacados por um sistema tributário absolutamente injusto, eles veem privilégios
de altos funcionários públicos, principalmente do judiciário, gozando de coisas que eles jamais sonharam. Então, esse é um país, quando as histórias ressoam nas injustiças, isso afeta todo cidadão de bem. O cidadão de bem se vê vítima de um Estado corporativista que só pensa em punir aquele cidadão de bem. Punir, seja com carga tributária, seja com injustiça, seja com péssima educação pública, seja com péssimo atendimento na saúde, nem o que for. Então, a história conecta porque toca num valor muito caro. E aí eu queria trazer um ponto que você perguntou, Beraldo, porque o êxito da direita em usar as redes sociais e o fracasso da esquerda na comunicação, por uma razão muito simples, Canhato. Porque na direita as pessoas estão tocando nos valores que importam para o cidadão. E a esquerda é uma comunicação fake, é uma comunicação corporativista, é uma comunicação que não passa sinceridade e passa mentira, passa fingimento. E isso não cola nas pessoas. As pessoas podem até escutar uma coisa e falar assim, mas não sei se isso é verdade, não. Agora, quando alguém, por exemplo, como o deputado Nicolas Ferreira, faz um vídeo desse, todo mundo vê verdade naquilo, vê verdade na situação, vê verdade na história e vê verdade nos valores que Nicolas está defendendo com o seu depoimento. Então, o que a esquerda perdeu é a convicção sincera nos valores dela. Se tornou só oportunismo, só manobra para se manter no poder. E é nesta corrida que a esquerda está perdendo a batalha para a direita, na defesa de valores. E valores, tem gente que acha que não é importante, mas todos nós achamos que valores é essencial para que nós possamos construir o Brasil que queremos.